Amém, irmãos? Quantos podem aplaudir a Jesus? Amém? Aleluia. Queridos, nós temos, nas últimas terças-feiras, nós temos estudado aqui a respeito das qualidades que são indispensáveis, necessárias na vida de um líder de célula. E uma das coisas importantes na vida de um líder é que seja uma pessoa que possa ser ensinável. Quantos entendem o que é isso? Levante a mão. Vocês sabem que uma pessoa ensinável é uma pessoa que, quando ela é corrigida, ela reage com a boa atitude. Qual é a boa atitude que a gente tem que ter quando a gente é corrigido? Preste atenção aqui. Quando a gente é corrigido, qual é a boa atitude que a gente tem que ter? Quem é que pode dizer aqui? Diga aí, Tiago, levante aí e me diga qual é a boa atitude. Vamos dizer que eu chego e corrijo você. Qual é a sua atitude quando eu lhe corrijo? Reconhecer. Será, gente, que a boa atitude é eu ficar com raiva do meu líder? Sim ou não? Quando eu sou corrigido, qual é a boa atitude? Eu ficar com raiva de quem me corrige? Isso é boa atitude? Sim ou não? Não. Não é não, Ivana? Quando a gente é corrigido, né? Qual é a boa atitude? É a gente reconhecer que está errado. Né, Thaís? Olha, quando você é corrigido, você pode reagir de algumas maneiras. Eu vou dizer aqui, eu quero que vocês digam se essa atitude é correta ou é certa. Você é corrigido, e aí você diz assim, olha, para onde eu vou, as pessoas me perseguem. Isso é uma atitude correta, gente? Sim ou não? Vocês já viram gente responder assim quando é corrigido? Hein? Para onde eu vou, eu só levo pedrada. Já viram isso? Já viram? Para onde eu vou, eu estou sempre errado e as pessoas certas. Vocês já viram gente reagindo assim? Sim ou não? Irmãos, isso se chama se vitimar. Tem gente que, quando é corrigido, bota a roupa de vítima. E diz assim, olha, para onde eu vou, as pessoas só jogam pedra em mim. É uma coisa chamada vitimação. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, toda vida que a gente é corrigido e a gente reage assim, sabe o que acontece com a gente? A gente perde uma oportunidade de crescer. Cutuca teu vizinho e diga, quando você é corrigido e você se acha vítima, você está perdendo a oportunidade de crescer. De crescer. Entendeu, Leninha? Irmãos, eu digo uma coisa para vocês, e eu digo em nome de Jesus. Eu espero que toda a vida que vocês olharem para mim, para o pastor aqui, Dias Júnior, e me veem eu errando e falhando, eu espero que vocês me corrijam. Glória a Deus, irmãos. O pessoal diz assim, mas o pastor Dias é meio invocado. É só meu temperamento, irmãos, que a minha pegada é forte, glória a Deus por isso. Porque para certas e determinadas coisas, Deus não chama a gente mole, não. Para enfrentar o capeta, Ele chama a gente que tem pegada forte. Amém, irmãos? Agora, saiba de uma coisa, se eu tiver errado, irmãos, eu vou aceitar a correção. Olha aqui para mim agora, aqui, que tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Olha bem para mim aqui que eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês têm um pastor que não usa máscara. Vocês têm um pastor que não é de plástico. Irmãos, eu nem sou de plástico, nem eu sou de aço. Eu sou um ser humano, tem dia que eu estou triste, tem dia que eu estou cansado, tem dia que eu estou abatido. Quantos estão ouvindo o que eu estou dizendo? Eu quero que vocês me entendam isso. Eu vou dizer outra coisa para vocês. Jamais
eu boto uma máscara para vir para cá. Eu venho para cá com a cara que eu tenho lavada. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, eu sirvo um Deus que Ele sabe que é sofrer. Diga para o seu vizinho, você serve um Deus que sabe que é sofrimento. Sabe por que muita gente às vezes quer abandonar o barco, irmãos? Porque muitas vezes as pessoas cobram dessas pessoas mais do que aquilo que elas são capazes de aguentar. Vocês sabiam disso? Dá um glória a Deus aí, irmão. Sabe por que eu acho lindo Jesus? É que Jesus sofreu também. Jesus sofreu tanto, irmãos, que lá na cruz, Isaías, capítulo 53, ele era lindo, Jesus. Tenho certeza que Jesus era bonito, assim como eu. A Bíblia diz que ninguém achava beleza em Jesus, porque não há beleza naquele que sofre. A face daquele que sofre não é bela. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Então não desiste desse barco não, querido. Que do jeito que você sofre, eu também sofro. Mas a minha Bíblia diz que em todas essas coisas, eu sou mais que um vencedor. Vocês acham que eu não sofro quando eu olho as cadeiras da igreja vazia? Vocês acham que eu não sofro quando eu vejo pessoas... Irmãos, você acha que eu não sofro quando eu tenho que, ao invés de ungir um líder aqui na igreja e de separar para liderar uma célula, para cuidar de pessoas, eu tenho que orar, porque as pessoas vêm para mim pedindo a bênção para sair da igreja? Vocês acham que eu não sofro? Alguém duvida disso aqui? E vocês sabem por que as pessoas vêm para mim pedindo a bênção para sair da igreja? Porque elas não foram conquistadas pela igreja. Eu não ouvi um glória a Deus. Eu não ouvi um amém. Irmãos, quando as pessoas querem sair da igreja, irmãos, não é porque elas não queiram nada, não. É porque nós não conseguimos conquistar essas pessoas. E aqui, a visão que eu tenho, que está dentro do meu coração, é que todas as pessoas que Deus mandou para cá são preciosas. Não interessa como elas chegarem aqui. E se elas entram aqui, e se elas são membros aqui da igreja, elas são preciosas, são importantes para mim. Não interessa como elas chegam, interessa que Deus mandou. E se Deus me confiou, eu vou dar conta dessas pessoas um dia, diante de Deus. Porque eu tenho entendido, irmãos, que a única coisa que Deus espera de mim é que eu seja fiel. Abre a tua Bíblia aí, crente de Jesus, 2 Timóteo 2,2, e lê aí bem alto para eu ouvir o que está lá. Irmãos, Deus espera que eu seja fiel. Vira teu vizinho e diga, meu irmão, acorda. Se tu é um líder aqui dentro, acorda, porque Deus espera que você seja fiel. Pastor, o que é que o senhor está dizendo? Fidelidade, irmãos, tem a ver com aquilo que Deus tem nos dado. Fidelidade tem a ver com aquilo que Deus tem me confiado. Serginho, Deus me confiou você. Então, quando eu não vejo o Serginho aqui na terça-feira, quando eu não vejo o Serginho aqui no domingo, eu noto a sua ausência. E eu ligo para o Edinho, do Mateus, cadê o Serginho? Por que, Serginho? Porque Deus me confiou você. E para mim, Serginho, você é precioso, você é importante. E não é só o Serginho, não. Eu vim hoje aqui para dizer isso para você, de que você é precioso para mim. E eu não posso abrir mão de você, porque você não está correspondendo, ou porque você ainda não entendeu a visão, ou porque você, assim, está desinteressado pela visão. Eu tenho que chorar por você, eu tenho que orar por você, eu tenho que jejuar por você, eu não tenho que ficar botando pressão, não. Pressão eu boto no inferno. E com vocês eu quero amar vocês, eu quero cuidar de vocês, e eu espero que todo líder da igreja tenha esse mesmo coração e esse mesmo sentimento. Irmãos, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mas é triste quando eu vejo o inferno prevalecendo contra a igreja.
Vira para o teu vizinho e diga, o pastor está falando de você. Que a igreja não é isso aqui não, a igreja é você. E é você que tem que prevalecer sobre o inferno. E sabe quando é que nós não estamos prevalecendo sobre o inferno? Sabe quando é que nós estamos deixando o inferno ganhar? É quando alguém some da sua cela e você não vai atrás. É quando você está desistindo muito fácil das pessoas. É quando você está colocando carga demais em cima das pessoas, pressão demais em cima das pessoas. Irmãos, a pressão tem que ser em cima do diabo, em cima das pessoas tem que ser amor, tem que ser carinho. Dá um glória a Deus aí, filho de Deus. E para de ser cabeçudo e aprende em nome de Jesus. Porque os seus fundamentos não servem para nada. Os seus fundamentos e o seu achismo só servem para a sua destruição. O que serve é que está escrito essa palavra. Em 2 Timóteo 2,2 diz, Paulo escreve a Timóteo, diz, confia a homens que sejam fiéis. O que é fidelidade? É que é confiado algo a alguém. E essa pessoa tem que dar conta daquilo que Deus confiou a ela mesma. Deus tem confiado a você. Deus tem confiado vidas a você. Quem discipula aqui, levante a mão. Balança aqui para eu ver. Pois foi Deus que confiou vidas nas suas mãos, irmãos. E o que é que você tem que fazer com essas vidas? Você só tem que amar. Você só tem que amar. Cutuca teu vizinho e diga, você. Cutuca aí, Paulo aí, Donete. Só tem que amar. É amar. Irmãos, eu reuni os 5 discípulos que eu tenho hoje aqui. E hoje à tarde eu disse para eles, olha, se eu não amasse vocês, nenhum de vocês estava andando mais comigo. Se eu tivesse, disse ou não disse, Daniel? Se eu tivesse corrigido vocês, como eu vejo muita gente sendo corrigida aqui na igreja, debaixo de chibata, me perdoe o termo chulo, nenhum estava andando mais comigo. Mas Deus tem me dado sabedoria para eu amar, para eu entender o tempo e as estações das pessoas. E ninguém faz discípulo da noite para o dia, batendo com força, porque quebra. Irmão, ninguém aguenta, as pessoas vêm para cá porque querem. E eu glorifico a Deus por isso, dá um glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui no meio desse mato, irmão, e essa igreja aqui é um milagre de Deus. Sabe quem mandou eu vir para cá? Sabe quem me deu esse terreno? Sabe quem nos pôs aqui? Diz forte aí, foi Jesus. Foi o meu Senhor. Agora não me pergunta por que ele mandou para cá. Porque quando Deus manda, eu não pergunto por quê nem para quê. Simplesmente eu obedeço. E eu vou perseverar nessa obediência. Porque a bênção de Deus tem um componente da perseverança. Ninguém é abençoado por Deus se não perseverar, se não ficar firme na promessa que recebeu. Então, se Deus se separou para você cuidar de pessoas, você liderar pessoas, meu irmão, fica firme. Tua cela está com 3, pois eu profetizo. Se você começar a amar as pessoas, se você começar a cuidar das pessoas, se você começar a se envolver com as pessoas, se você envolver seu coração, eu garanto uma coisa para você, sua cela vai crescer e multiplicar. Agora, se você não for ensinável, eu vou ter um infarto aqui hoje, cair duro no chão e você não vai, a ficha não vai cair para a tua vida. Porque essa palavra é para quem tem coração ensinável. É para alguém que é capaz de mudar os seus conceitos, de tirar os seus fundamentos, ficar descalço da presença de Deus e dessa palavra e resolver obedecer a palavra. E não ficar nos seus achismos. Porque se você ficar nos seus achismos, as pessoas vão embora, vão lhe abandonar. E você vai ficar sozinho. Isso não é a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus é você crescer e multiplicar. Agora, só se cresce e multiplica do jeito de Deus, não é do seu jeito. Tem que ter coração ensinável. Tem que reconhecer. Irmãos, quando alguém vem pedir a bênção para sair da igreja, você acha que eu fico chateado com essa pessoa?
Pergunta para o teu vizinho aí, o pastor fica chateado? Fico não, irmãos. Eu fico chateado comigo. Eu fico em crise comigo. Eu fico perguntando, Mateus, o que é que eu deixei de fazer ou o que eu fiz demais? Agora pergunta para o teu vizinho, o pastor fica satisfeito? O pastor diz assim, vai 1 e vem 10, é assim que ele diz? Não. A Bíblia diz, a quem tem será dado, quem não tem, até o que tenha tirado. Ora, se você não está cuidando bem, se tu é um líder de célula, mas a pessoa desaparece da tua célula, tu não está nem aí. A pessoa passou um mês sem ver o culto de celebração, você não passou a ligação. O cara às vezes mora 2 ruas da tua casa, às vezes ele mora 2 casas da tua rua, e tu não vai nem aí, não está nem aí atrás, meu irmão. Eu não sei mais quem congrega na igreja. A igreja cresceu, porque se eu conhecesse cada pessoa que fez uma decisão aqui e congregasse aqui, eu digo uma coisa para você, eu ia quebrar, porque a minha conta de telefone ia dar muito dinheiro, porque eu ia ligar para cada um, porque eu já liguei para muita gente aqui, que eu sei que quando desaparece da igreja, a gente vai atrás. Então cutuca teu vizinho assim, faz a mesma coisa, meu irmão. Quando alguém desaparecer da sua cela, vai atrás. Não fica nessa cantinela do diabo, que a pessoa não quer nada não. Isso é uma heresia aqui dentro da igreja. Porque a Bíblia diz que Jesus só perdeu um, aquele que estava destinado à perdição. Porque se isso fosse uma verdade, irmãos, Jesus ainda estava por vir, porque se ele esperasse que eu fosse bonzinho, bonitinho, e que você fosse bonzinho, bonitinho, Jesus ainda não tinha vindo. E a Bíblia diz, a minha Bíblia diz, que Deus prova o seu amor para conosco, que é Cristo Jesus morreu e deu a sua vida por nós, quando eu ainda era um pecador e você também era um pecador. Portanto, a iniciativa partiu de Deus. Portanto, a iniciativa tem que partir de você. A iniciativa de amar, de cuidar, de não desistir, de ir atrás, de aplicar fé, de jejuar, de entrar em crise, de orar, de ficar triste, de chorar, de ficar angustiado. E você só vai liberar essa angústia do seu coração quando aquela pessoa voltar aqui para o seio da igreja, seja ela porque foi para outra igreja, ou porque, pior ainda, que foi para o mundo e se desviou. Porque se uma pessoa é da sua célula e se desvia, e você fica achando que está tudo bem, é porque tem muita coisa errada na sua vida. Sétimo lugar, tem um desejo de servir aos outros. Um líder de célula, né, Paulo? Tem um desejo de servir aos outros. Um líder de célula é uma pessoa que tem um desejo de servir aos outros. Jesus disse que a verdadeira liderança é colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar. Irmão, cutuca teu vizinho e diz assim, você quer ganhar uma pessoa? Sirva essa pessoa. As pessoas ficam na igreja, não é porque o pastor seja lindo, porque eu sou lindo, né? Vocês estão vendo que eu sou, entendeu, Moisés? Graças a Deus que eu já sou casado e bem casado. Senão a fila era grande, aleluia. Hoje eu vou apanhar quando eu chegar em casa. Não, irmãos, as pessoas ficam aqui porque elas foram conquistadas por vocês. E vocês estão hoje aqui porque vocês foram conquistados por alguém aqui dentro. Vocês estão aqui porque os olhos de vocês brilham por alguém aqui dentro dessa igreja. Vocês saem no dia de hoje, pegam esse ônibus, rodam não sei quantos quilômetros depois de um dia de trabalho, de cansaço. É porque os olhos de vocês brilham por alguém aqui na igreja. Pode ser que não seja nem por mim. Eu espero que os olhos de vocês brilhem por mim, amém, irmãos? Pelo menos eu me esforço para isso. Porque eu tenho um desafio, eu tenho que ser um exemplo para vocês. Mas a gente precisa conquistar as pessoas. Cutuca teu vizinho, sabe como é que a gente conquista? Servindo. É. Sabe o que é lavar os pés de uma pessoa, irmãos? Não é chegar e lavar os pés. Nada vale eu agora pegar uma bacia que lavar os pés do Paulo Anque. Lavar os pés de uma pessoa é quando a pessoa precisa da gente e a gente serve aquela pessoa de coração. Nos mínimos detalhes. Sabe como é que você serve? É ficando às vezes com o filho da tua discípula. Porque ela às vezes tem que trabalhar, porque às vezes ela adoeceu.
Sabe como é que você serve? Como eu vi a Shirley, louvado seja Deus, estou dando seu exemplo porque eu sei que você estava lá. A Rafinha teve doente, se operou na terça-feira e adoeceu. E quando foi domingo à noite, a Shirley sacrificou o culto e ficou com ela lá, eu acredito, a noite inteira. E isso é servir, irmãos. Porque a Bíblia diz que amar é isso aí. E eu digo uma coisa para você, se uma pessoa é amada aqui dentro, ela não vai atrás de amor no outro canto. E cada pessoa tem uma forma de ser amada. Cutuca teu vizinho e diz, cada pessoa tem uma forma de ser amada. Cada pessoa tem um calcanhar de Aquiles. Cada pessoa tem uma forma de ser conquistada. Cada pessoa tem uma maneira de ser atraída, de ser engodada. E isso é o discipulado. Irmãos, tem discipulado aí que o cara quer logo entrar de chapa, os 4 pés em cima do discípulo. Esse cara vai embora. Ele não vai aguentar. Serve simplesmente. Serve. Teu discípulo está passando fome, pelo amor de Deus. Vai lá na casa dele e serve ele. Oitavo lugar, comprometimento com o tempo. Dedicar tempo para crescer como líder de célula. Frequentar a reunião de líderes regularmente. Preparar a reunião semanal. E tomar algum tempo para atender às necessidades dos membros. Irmãos, cuidar de pessoas requer tempo. Mas é uma opção. Há muitos crentes na igreja brasileira hoje que são crentes domingueiros. O cara, ele mudou de religião, mas ele não mudou de Deus. Ele vem para dentro da igreja evangélica e quer ter o mesmo comportamento dos católicos, só do domingo. Nove motivações corretas para fazer uma pessoa ser líder de uma célula. Irmãos, em primeiro lugar, você tem que liderar uma célula. E a sua maior motivação é que através do seu trabalho, você glorifica o Deus que te chamou, que te salvou, que te libertou e te curou. Irmão, sabe por que eu estou aqui? Eu não estou aqui por causa desse microfone. Esse mês eu vou pregar aqui na igreja no último domingo. Não estou aqui atrás do microfone. Da agora eu disse a um dos meus discípulos que eu não quero ser. Você sabe o que eu quero ser quando eu crescer? Eu quero ser a mistura do Abe Rubin com o Zé Rodrigues. Você sabe o que eu quero ser quando eu crescer? Eu quero ser uma pessoa conhecida porque ora. E eu estou orando ainda muito pouco. Você sabe qual é o sonho da minha vida, irmãos? Eu vou dizer qual é o sonho da minha vida. Eu quero morrer ou ser arrebatado lá na Somália. É isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero aparecer. Eu não sonho ser um grande pregador. Eu sonho ser um sacerdote fiel. Alguém que Deus pode dizer, esse aí é fiel. Esse é um cara que eu posso botar tudo na mão dele, ele vai honrar, ele vai cuidar, e ele vai dar o melhor dele. O meu melhor pode ser menos do que o menos de muita gente, mas é o meu melhor que Deus espera de mim. Segundo, usar os dons espirituais e habilidades que Ele lhe concedeu na vida da pessoa através do discipulado. Você vai usar os seus dons para que através do discipulado o outro possa crescer. Irmãos, para que serve o discipulado? Para gerar vida de Deus na vida do discípulo. O discipulado existe para que você leve seu discípulo a ser uma pessoa que se relaciona com Deus, em primeiro lugar. Você tem que ensinar o seu discípulo a comer com as mãos. Você tem que ensinar o seu discípulo a ser um homem ou mulher de oração. Você tem que ensinar o seu discípulo a ser alguém que estuda a palavra e lê. Você tem que levar o seu discípulo a ser um homem livre do pecado. Você tem que levar o seu discípulo a esse nível. Então, os dons e os talentos que Deus te deu foi para isso. Envolvê-la profundamente nas programações da igreja. A sua motivação deve fazer com que o seu discípulo possa passar a ser uma pessoa envolvida com as coisas da igreja. E aí você tem que ter a preocupação se o seu discípulo está vindo no Tadel,
se o seu discípulo está fielmente vindo no culto de celebração. Como eu já falei, a outra motivação, ajudar em suas necessidades. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês, e eu vou dizer aqui, porque eu tenho autoridade para dizer. Tem muita coisa na minha vida que Deus está ajustando, mas isso eu posso dizer para vocês, porque isso eu tenho autoridade. Eu não me lembro a última vez que uma pessoa necessitada passou diante de mim e eu não ajudei. Isso é forte. Dá uma glória a Deus aí, irmãos, por Jesus na minha vida. Estou me exaltando não, toda glória e honra seja para Jesus. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu não consigo ver ninguém necessitado e eu não ajudar, irmãos. E nós temos que ter esse sentimento e esse coração. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem quais são as pessoas mais fiéis que eu tenho aqui na igreja? São as que eu mais ajudei. Não, glória a Deus. Irmãos, eu nem me lembro dos ingratos. Porque para mim ninguém é ingrato. Eu estou sempre devendo às pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Tem gente que não serve com medo da ingratidão. Aí deixa de ter a bênção de servir as pessoas. Não tenha medo da ingratidão, porque Jesus curou 10 leprosos, só voltou um para agradecer. E a Bíblia diz que Jesus sabia que aquele povo, aquela multidão, estava atrás deles só pelo peixe, o pão e o milagre. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele saía pelas vilas, curando, libertando, aleluia! E é esse o coração que nós temos que ter. Porque importa para Deus não é o que as pessoas fazem comigo, é o que eu tenho feito por elas. Porque a Bíblia diz que tudo que eu plantar eu vou colher. E eu não me preocupo com a colheita, eu me preocupo com a semeadura. Porque se eu semear, eu vou colher. Vocês sabiam disso? As pessoas mais fiéis que tem aqui. Pessoas que tem aqui que dão a vida por mim. Foram aqueles que eu mais ajudei. Você me pergunta, pastor, teve algum que teve alguma atitude de ingratidão? Desses eu não me lembro, porque a Bíblia diz que a única coisa que eu tenho que guardar é o meu coração. Porque se eu for nessa pilha, irmãos, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou me tornar um pastor ressentido. Vocês sabem o que é obreiro ressentido? Magoado? Ele diz assim, eu vou fazer nada por ninguém. Esse povo é tudo ingrato. Isso é uma mentira do diabo, irmãos. A Bíblia diz que eu tenho que ter o coração do bom pastor. E a Bíblia diz que você tem que ter também. Fala para o teu vizinho, você tem que ter também. Não interessa o que as pessoas vão fazer com você. O que interessa é o que você pode fazer pelas pessoas. Pode aplaudir a Jesus, irmãos. Então, se você pode ajudar, ajude. Se você tem um ovo e o outro está passando fome, corta a metade e come com o outro. Eu digo uma coisa para você, se você fizer isso, você vai conquistar pessoas. E pessoas que você conquistar para você, você vai conquistar para Deus. Se você não ganhar para você, você não ganha para Jesus. Irmão, sabe quem são os pastores? Aqueles que têm ovelhas. É isso aí. Quantos querem ser pastores aqui na igreja? Então tenha ovelhas aqui na igreja que você tiver, você vai ser reconhecido pastor. Porque aqui ninguém consagra pastor, a gente reconhece quem tem ovelhas. Levar a pessoas a entender o propósito de Jesus. A sua motivação como líder é levar pessoas a entender o propósito de Jesus. Qual é o propósito de Jesus? A Bíblia diz que Jesus não teve por usurpação ser Deus, mas ele se humilhou. O propósito de Jesus é quando Jesus botou uma toalha nos lombos. E era aquele que devia fazer, era o pior escravo que tinha em Israel. Cara que não se via para mais nada, Levi. Viu, querido? Era o que era utilizado para lavar os pés. Jesus fez isso pelos seus discípulos. Sabe qual é o propósito de Jesus? É quando ele foi para a cruz.
E ele estava lá na cruz, irmão, 6 horas sangrando. E lá embaixo o povo zombando dele. Ele era Deus, ele podia ter descido ali, ter armado a maior confusão. Entendeu, Paulo? O que é que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Foi a mesma atitude de Estevão, quando Estevão estava sendo apedrejado. Estevão estava apedrejado, irmãos. E ele estava vendo os céus abertos. As pedras estavam batendo nele. E ele estava perdoando o povo. Irmãos, quem é que estava perto de Estevão? Vocês lembram quem estava? Fala mais alto. Fala mais alto. Irmãos, Estevão foi a semente de Deus para que nascesse o maior homem de Deus depois de Jesus, de toda a face da terra. Dá um glória a Deus aí. Para muitos, Estevão estava na pior. Para muitos, Estevão era um derrotado. Para muitos, Estevão era um pobre coitado. Mas ele foi a semeadura de Deus para que nascesse um Paulo. E a gente fica reclamando por tão pouca coisa. Quando aperta um pouquinho, a gente já quer ir embora. Meu irmão, quando apertar, fica firme. Porque se está apertando é porque a bênção de Deus está chegando grande. Na tua vida, na tua célula, na tua igreja, na tua casa. Fica tranquilo que o aperto que está vindo é uma semeadura de Deus. Para que outros possam nascer da estirpe de um Saulo de Tarso, de um Paulo de Tarso. 10º, nossa escolha deve instruí-las a evitar desejos egoístas que prejudicam a célula. Desejos errados que prejudicam a célula. Viu, queridos? Estão aí atrás. Presta atenção. Porque o que eu estou dizendo aqui é coisa muito séria e importante. Desejo de preencher uma necessidade emocional, tal como aceitação e aprovação. Quem tem esse sentimento está no lugar errado. Sede de poder e autoridade sobre os outros. Irmãos, discipulado tem nada a ver com poder. Cristianismo tem nada a ver com poder. Jesus falou que no mundo as pessoas exercem autoridade sobre as outras. Não foi isso que Jesus falou? Mas no reino de Deus é diferente. O maior é aquele que serve. Quem quer ser grande aqui? Pois sirva. Sirva. O discipulador é aquele que serve. Não é aquele que é servido. Vontade de preencher um desequilíbrio pessoal de aprovação e admiração. Um complexo de olhem para mim. Não, irmãos. Não olhe para mim, não. No sentido da aprovação. Tem dia que eu espero. Tem dia que eu queria que vocês nem olhassem para mim. Tem dia que eu estou triste. Tem dia que eu estou angustiado e abatido. Domingo foi um dia desse. Olha para Jesus. Que ele cresça, que eu diminua. Amém, irmãos? Que eu não seja nada, mas que ele seja tudo na sua vida. Hein? Que Jesus seja tudo na sua vida, Bia, mas que eu não seja nada. Eu entendi que a maior prova da presença de Deus na minha vida é a minha humanidade. Entendeu, Paulinho? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. E é muito lindo em Jesus, porque existe uma noite entre 2 dias. E durante a noite, Deus trabalha no coração da gente. A gente nem sabe disso. Necessidade de estar sempre no centro de qualquer coisa que aconteça. A gente tem que vigiar muito. Eu mesmo tenho que vigiar muito meu coração disso. Então, a célula tem que funcionar da seguinte forma. Anfitrião precisa ser treinado como um dos auxiliares. Então, diz aqui que o anfitrião é um dos segredos mais importantes para o bem-estar de uma célula. Irmãos, uma célula que tiver um anfitrião que não esteja, assim, alinhado com a visão, é triste. Já pensou um anfitrião de uma célula que está preocupado que as crianças estão sujando o chão?
Um anfitrião que está preocupado que as crianças vão riscar as paredes. Um anfitrião que está preocupado com o estado das cadeiras. Vira para o teu vizinho, meu irmão, se você não entendeu, você não é mais seu. Irmãos, nós somos apenas mordomos daquilo que Deus tem nos confiado. Quantos estão entendendo? Irmãos, ontem eu vi uma frase linda e aprendi com o pastor Steven, que vai estar pregando aqui nesse domingo que vem e no outro. É um americano. E ele disse que o entendimento que ele tem de prosperidade é um entendimento de mordomia. Aqui nós não pregamos a prosperidade, não, irmãos. Nós pregamos a mordomia. Tudo que eu tenho é do Senhor, por isso que eu sou próspero. Por isso que o Senhor é o meu pastor. E eu de nada tenho falta. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Está entendendo, pastor? Então, meu irmão, a minha casa não é minha. Um anfitrião que tem essa preocupação, ele vai atrapalhar mais do que ajudar. Segundo os auxiliares, deve ser o alvo principal para o crescimento e a multiplicação das células. Qual é o envolvimento desses auxiliares para fazer a diferença na célula? Que requisitos se deve cobrar e como falar dessa cobrança? Deveres dos auxiliares de células. Devem estar congregando fielmente na célula. Devem ser exemplo na célula no que diz respeito a todo tipo de evangelismo. E deve ter o seu GE. Irmãos, nós temos que abrir mais GEs. Diz para o teu vizinho, você tem que abrir mais GEs. Se você é um auxiliar da célula, você tem que ser desafiado a abrir GEs. Está sendo discipulado uma vez por semana, está discipulando no mínimo 3 discípulos uma vez por semana e ter seu MDA S3, quer dizer, ter pelo menos 3 discípulos. Se você é um auxiliar de célula, meu irmão, você deve correr para ter pelo menos 3 discípulos. E o seu discipulado tem que estar acontecendo. Irmãos, discipulado aqui na igreja não pode ser discipulado ninja. Vocês sabem o que é discipulado ninja? O ninja não é aquele negócio, a fumaça ele desaparece? Ninja. Ninja. Nunca acontece. Irmão, se você passar um mês sem discipular seu discípulo, quando você voltar lá, ele pode já ter morrido, já pode ter quase sido enterrado, você vai na missa de 7º dia na casa dele. Ou de 30. Irmãos, discipulado é semanal. Irmãos, hoje eu não estava cansado, não. É porque quando eu subo aqui, parece que liga 3 turbinas extra em mim. Irmão. O senhor Paulo que anda comigo todo dia, ele sabe. Entendeu? Mas cansado ou não, eu vim, passei a tarde aqui. Hoje foi um dia, sabe o que eu fiz? Eu fiz um GE, armei uma rede, me deitei na rede, está ali a rede. Pode ir lá atrás ver a rede armada azul. Eu me deitei na rede e fiz um GE com os discípulos, hoje eu na rede. Mas eu não deixei de fazer o GD. Entendeu, meu irmão? Hoje eu armei a rede, seu Pires, porque eu estava muito cansado. E sabe o que acontece muito comigo, irmãos? Aí eu pego no sono, eu ronco, mas eu estou só com o olho fechado e eu estou aberto. É ou não é? Aí o menino fala comigo e eu respondo, porque eu estou naquele sonozinho, Paulinho, bem superficial, aquele sono que o cara começa a roncar, mas eu estou ouvindo tudo. E a conversa dele serve para eu me embalar o meu sono. E o menino fica fazendo hora. Eu vou já chamar o pastor para ver se ele responde. Aí eles me chamam e eu respondo. Eu estou no meio do ronco e eu acordo e respondo. Então é o seguinte, se eu estiver morto de cansado, leva uma rede, deita lá. Arma uma rede e vai discipular na rede, irmão. Mas não deixa de ir não, porque quando você deixa de ir, você abre uma brecha para o diabo. Sabe por quê? Porque você assumiu uma aliança com ele para cuidar dele. E a aliança a gente não quebra. Na hora que você disse, eu vou cuidar de você, você abriu a boca e no mundo espiritual foi escrito o que você disse. E o diabo é legalista, ele só faz
coisas com a gente em cima da lei. Se você falou, você vai ter que fazer. É lógico que uma vez ou outra todo mundo tem um problema, sim ou não? É compreensível. O que não pode é um discipulado passar 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês. Você não nem aí, nem ligar. Aí sabe o que acontece? O discípulo some da célula. Aí sabe o que acontece? Ele some aqui do culto de celebração. Porque, irmãos, não é fácil uma pessoa no domingo pegar esse cambão e vir para cá, não. Isso aqui é um milagre. É Deus, é Jesus puro aqui na Igreja Plenitude. Dá um glória a Deus, irmãos. Mas sabe por que acontece isso? Porque aqui não é uma igreja que vive de entretenimento, não. Não estou aqui para gerar entretenimento para vocês, não. Eu não estou aqui, nem de mídia, eu não estou aqui para dizer o que vocês querem ouvir, não, irmãos. Com todo amor e carinho, eu estou aqui para dizer o que vocês precisam ouvir. É com amor e carinho, porque eu amo vocês de verdade. E o sonho que eu tenho é que cada um seja um pastor aqui, consagrado, reconhecido. Irmãos. O meu sonho é que vocês cresçam. O meu sonho é que vocês frutifiquem. O meu sonho é que vocês sejam pessoas profundas em Deus. Porque se for rasa, qualquer vento derruba. Se for rasa, é aquela folhinha que cai da árvore, que a Bíblia diz que o vento leva para onde quer. Ainda, o auxiliar deve estar recebendo treinamento prático dentro das células, ajudando no funcionamento da célula, como compartilhar o estudo da palavra, o louvor, adoração e oração, nas ofertas e também no acolhimento, sendo exemplo e desafiando os mais novos recém-chegados à célula. Então, se você é líder de célula e tem um auxiliar, você nunca deu a oportunidade de liderar a célula, sabe quando é que ele vai saber liderar? Nunca. Nunca. Irmãos, quando eu estava na faculdade de medicina, tinha um professor que faleceu recentemente, que era um homem muito sábio. E ele dizia assim, Dia Júnior, quando a gente lê, a gente entende. Quando a gente vê, a gente aprende. Mas a gente só sabe quando a gente faz. Eu vou repetir. Quando eu leio, eu entendo. Quando eu vejo, eu aprendo, mas eu só sei no dia que eu faço. Se você lê uma coisa 10 vezes, você só entendeu. Se você vê 10 vezes, você só aprendeu. Você só sabe quando você fizer a primeira vez. Por isso, eu, como estudante de medicina, sabe qual era a minha preocupação? Era mais rapidamente que eu podia eu fazer. Eu me lembro a primeira vez na residência de pediatria, no 2º ano, que eu fiz 6 meses só de neo e depois mais um ano de neo, na atologia, que eu peguei lá na maternidade o primeiro menino deprimido que nasceu, o coração batendo pouco e respirando sem respirar. A gente chama deprimido. Irmãos, o coração do menino fazia assim, ó, tum, tum, tum. E o meu fazia disparado, quase saindo pela boca. E eu era residente, tinha um médico do meu lado. Mas as pernas tremiam, eu reanimando o menino, Eu ambuzando, tem uma parede que aparece, né, que a gente ambuza, vou ambuzando o menino. E eu digo uma coisa para vocês, hoje eu já vi mais de 40 mil meninos. Quando nasce um menino com o coração tum, tum, o meu fica tum, tum, tum. Qual é a diferença entre eu hoje e eu ontem? É porque eu fiz. E hoje, para a glória de Jesus, eu me garanto. Toda glória seja dada para Jesus. Mas se eu já, eu dou plantão só, se nascer de 3 prematuros, eu entubo os 3, um atrás do outro. Sabe por quê, irmãos? Porque na maternidade escola, há 20 e tantos anos atrás, quando não tinha nem respirador, morria menino demais. E quando aqueles pequenininhos morriam, eu ficava treinando nos bichinhos, né? Ficava treinando neles. E aquele bebezinho que falecia, pastora, eu entubava aquele menino 50 vezes. Puf, puf, puf. Entubar é pegar um tubo e botar lá dentro da traqueia, que não é fácil. Você sabe o que é pegar um tubo de uma criança com 450 gramas? Você conseguir botar um tubinho daquele ali, é difícil, irmãos.
Às vezes eu dou plantão lá agora com um colega que é mais novo do que eu, quando ele não consegue, eu vou. Mas eu não constranjo o bicho, não. Eu digo, não, rapaz, é assim mesmo. De vez em quando acontece também comigo. Mas por que eu adquiri essa habilidade? Porque eu fui treinado, porque me deram a oportunidade de eu fazer. Então, se você quiser líderes para a sua célula multiplicar, você tem que ter auxiliares, que você vai dar oportunidade. Bota um dia ele para compartilhar a célula no primeiro dia, irmãos. É assim, vou explicar como é que é no primeiro dia. É assim, ó. O cara treme feito vara verde, ele gagueja, ele treme, ele diz besteira, ele erra a passagem. Ele diz até coisa que não tem na Bíblia. Aí ele diz assim, gente, olha, diz-me com quem andas, eu te direi quem é. Está na Bíblia isso. Ele diz até coisa, mas deixa ele errar, filho de Deus. Porque o processo de Deus é assim mesmo. É no erro que a pessoa vai acertar. Como é que ele vai criar barra? É desse jeito, então deixa ele lá na insegurança dele. Irmão, sabe qual a melhor coisa que uma pessoa pode ser? É insegura. Porque na hora que você está achando que está muito seguro, você está perto de cair. Por isso é que Paulo diz, quando eu estou fraco, viu, Edinho? Paulo também fica fraco. Então não se emocione com a minha fraqueza, não. Quando eu estou fraco, irmãos, acordo de manhã que às vezes eu não tenho força nem para orar, porque eu estou angustiado, porque o peso da responsabilidade da obra que Deus me confiou está pesando, irmãos. Aí eu estou forte. Ontem, meio-dia e meio, eu cheguei na clínica. Chamei o Paulo, vem cá, Paulo, orar aqui comigo. Irmãos, pense um homem quebrantado. Pense a oração do publicano. Quando está tudo bem, né? A gente nem ora. Ou não é assim? Sim ou não? Então fica tranquilo com a sua fraqueza, irmão. Quando você estiver sentindo bem fraquinho, vai para Jesus. Abre só a boca e diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu estou tão fraquinho. Mas eu sei que a minha fortaleza é o Senhor. Não fica no pó, não. Confia nele que ele vai te levantar. Saiba que não existe os super-homens. Não existe super-heróis. Isso é coisa do cinema. É coisa de Hollywood. O que existe são homens como eu, você e Paulo, e Elias, Pedro, Tiago, João. Esses homens também. Eles sentiram a mesma coisa que você está sentindo. Teve hora no meio do caminho que eles quiseram voltar. Mas nós não podemos fazer como Abraão fez, irmãos. Deus chegou para ele e disse, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou para a terra que eu te mostrarei. É uma terra que manda leite e mel. Quando ele chegou lá, sabe o que é que ele encontrou? Larissa. Fome, Moisés. Deus mandou para cá e disse que era a terra que manda leite. Tem fome. Sabe o que foi que ele fez? Foi procurar recursos no Egito. Quando as coisas apertam, não vai para o Egito. Não entra no circuito egipciano e nem babilônico. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não queira dar um jeitinho nas coisas de Deus. Fica firme na promessa que Deus te deu. Sabe o que aconteceu com Abraão? Foi lá para o Egito, até a mulher dele, o faraó passou a mulher de Abraão. Aí, irmãos, é verdade. Foi ou não foi? Vocês conhecem a Bíblia mais do que eu. Está lá na Bíblia, pode ver lá. Quando o egípcio era mais crente do que Abraão naquela época. Ele disse, rapaz, tu é doido, tu não avisou que essa mulher era tua mulher, tu disse que era tua irmã. Louco, rapaz, vai ter uma desgraça dentro da minha casa, porque o Egito, o faraó tinha mais temor a Deus do que Abraão naquela época. Foi quando Abraão caiu em si e voltou para o projeto de Deus e levantou um altar. Meu irmão, quando Deus te prometer uma terra que manda leite e mel, e quando você chegar lá, você encontrar fome, não vai para o Egito, não. Não vai atrás do circuito da Babilônia, não. Levanta um altar para Deus. Levante um altar para Jesus. Quando as coisas estiverem mal na tua célula, quando as pessoas quiserem ir embora, vai para os pés de Jesus, vai orar. Levanta um altar.
Não vai querer fazer as coisas diferentes, não. Quantos estão entendendo aqui? Não vai querer fazer da tua célula entretenimento. Não vai querer vender, negociar a promessa que Deus te deu, a unção e a visão que Deus tem te dado aqui nessa igreja. Fica firme, porque Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, Deus vai te abençoar e Deus vai fazer o fruto do teu trabalho prosperar. Quantos estão entendendo o que eu falei? Irmãos, eu não negocio o que Deus tem falado comigo. Primeiro eu conheci um homem chamado Abe Rubin, que tem me ensinado a ser pastor de verdade. Depois eu conheci um homem chamado Zé Rodrigues, que tem me ensinado a ser crente de verdade. Tem me ensinado a buscar a Deus, a olhar para os povos não alcançados, a pagar o preço da minha vida, que eu já tenho pouco tempo, a fundar o conselho de pastores aqui do Eusébio, presidir esse conselho e chamar para mim a responsabilidade de estar, de alguma forma, pastoreando a vida desses pastores e sonhando com eles, junto com eles, um avivamento da cidade de Eusébio. Eu não abro mão disso, irmãos, em nome de Jesus. Haja o que houver. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Então se prepara, porque a chuva seródia, a chuva terçã de Deus está para chegar na tua vida. Agora, você tem que dar oportunidade para que os auxiliares possam ser treinados dentro da tua célula. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Devem ser fiel no Tadel auxiliar. Se você é um líder de célula, você tem que trazer seu auxiliar para cá. Traz e desafia ele vir. Justificando antes da reunião sobre qualquer imprevisto. Irmãos, quando você, como líder de célula e como auxiliar, não puder vir, você tem que ligar para o seu líder de célula. Quando o líder de célula não puder vir, tem que ligar para o supervisor de setor. Quando o supervisor de setor não puder vir, tem que ligar para o supervisor de rede, o pastor de rede. Simplesmente um líder de célula não vem no Tadel, não justifica, não diz porque é que não veio. Isso está errado, irmãos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Deve estar sendo fiel em um dos cultos aqui, porque esse material aqui é do pastor Geraldo. Lá ele tem só na igreja 7 cultos. Por enquanto nós só temos um, mas tem que ser fiel no culto de celebração. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, estou terminando por hoje, que eu discipulo os supervisores de rede, mas eu sou responsável, eu tenho a responsabilidade de supervisionar os discipulados dos supervisores de setor. Quantos estão entendendo aqui? Eu discipulo 5, que são os discípulos principais. Mas, bem de perto, eu também cuido dos 20 supervisores de setor que tem aqui na igreja. Toda terça-feira eu estou perguntando da vida do Marco, perguntando pela Thaís, perguntando pela Socorro, perguntando pelo Neto, perguntando pelo Carlinhos. Eu pergunto, como é que está? O supervisor de rede, pastor de rede, ele supervisiona, ele discipula diretamente, discipula um a um, os supervisores de setor. Mas ele tem que estar com os olhos supervisionando o discipulado dos líderes de célula. Quantos estão entendendo? O supervisor de setor discipula os líderes de célula, mas ele tem que estar com os olhos nos auxiliares, os discípulos dos líderes de célula. O líder de célula discipula seus auxiliares e alguns membros da célula, mas ele tem que estar supervisionando todos os discipulados da sua célula. Ele tem que conhecer a sua célula. Ele tem que saber o estado das ovelhas. Ele tem que estar com a mão aqui, ó, no pulso do discípulo. Porque se você não está colocando o estetoscópio, muitas vezes, o cara está dizendo que está tudo bem. Não, está tudo legal comigo, está uma beleza, toda beleza. Mas às vezes não está, irmãos.
Então você tem que estar com a mãozinha aqui sabendo se está batendo o coração direito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém, irmãos? Devem estar no trilho de liderança para fazer o encontro, já ter feito o encontro. Devem ter sido batizados nas águas ou estar a caminho. Tudo isso antes de assumir uma célula. E deve estar começando, nós vamos recomeçar a nossa escola ministerial, que lá ele tem o curso básico de líderes. E para concluir, Mateus 24, 45 a 51 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não espere, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. E não precisa nem interpretar essa passagem. Você é chamado hoje, meu irmão, em nome de Jesus, a ser um servo fiel. A ser alguém que Deus confiou coisas e que você vai dar conta ao Senhor daquilo que Deus te confiou. E eu profetizo em nome de Jesus que todos que estão aqui são servos fiéis. Quantos podem glorificar a Deus e dar um amém? Você é um servo fiel, meu irmão. A sua natureza é de servo fiel. Deus te chamou para você viver nessa fidelidade. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Nós vamos agora recolher os dízimos e as ofertas que nós trouxemos à casa do Senhor.